A espécie mais lucrativa para você produzir aí na tua região é a espécie que mais vai ter saída. O que adianta um dono de supermercado comprar uma marca de leite em pó, colocar na prateleira e ninguém querer comprar essa marca de leite em pó e aquele leite em pó vencer na prateleira, né? O que adianta um dono de loja de sapato comprar pantufa para vender aqui em Sinop, no Mato Grosso, onde eu moro, e aquela pantufa fica lá anos, porque não vai ser vendida, né? Não tem demanda para esse produto. O peixe que você precisa vender ou produzir aí na tua piscicultura é o peixe que vende. É o peixe que vende. Não é não a espécie que você gosta de comer. Não é não a espécie que você mais acha bonito. Não, se você quer produzir peixe, pensando, claro, aqui ó, no dinheiro, pensando em ter a sua empresa como negócio, como empresa, você tem que produzir a espécie de peixe que mais tenha comércio na sua região. E é claro que essa comercialização desse peixe, ela vai depender de volume que você vai aprender, ou de volume que você vai produzir esse peixe. Então, porque dependendo do volume de produção, eu vou produzir em pequena quantidade e essa pequena quantidade vai ser um volume que eu vou vender direto para o consumidor final. Talvez para vender direto para o consumidor final, você consiga produzir espécies que tenham um valor agregado mais alto, já que aí o consumidor final tem ali acesso direto a esse peixe que está sendo produzido, né, ali no seu viveiro. Inclusive, algumas espécies, né, de peixe, a gente tem mais dificuldades de serem produzidas em grande quantidade, aí, ou em maiores densidades, né, maior quantidade de peixes por metro quadrado. Sendo assim, quando você encontra uma espécie desejada pelo mercado consumidor, ou pelo seu consumidor final ali, que seja uma espécie de alto valor agregado e que os frigoríficos que compram em grande quantidade têm dificuldade de comprar, isso é um grande gargalo ali para a tua região, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, né, para essa condição aqui de quem produz em pequena quantidade e espécies de alto valor agregado que não se dão muito bem em densidades muito altas de peixe. A jatuarana é uma espécie, o próprio pintado é uma espécie de alto valor agregado e que não tolera densidades muito altas. Que mais? O piau é uma espécie que a gente não tem um grande consumo por parte, assim, a gente não consegue ter o piau em produzir grande quantidade e entregar em grande quantidade para os frigoríficos, justamente porque a demanda por essa espécie é menor, mas é uma espécie que tem mercado, e é claro que cada região aí com a sua particularidade, estou dando alguns exemplos de espécies que têm um valor agregado bom e que podem ser produzidas na tua região. Então, o piau é uma espécie também. O pirarucu é uma espécie legal aí, atrativa. Então, buscar espécies que tenham alto valor agregado, então que você consiga comercializar por preços mais altos, só que, claro, o fato de serem espécies que não toleram grandes densidades e que a demanda por essas espécies é menor, você acaba não vendo disponível, por exemplo, no supermercado para comprar congelado, não vê com tanta facilidade nos restaurantes, e aí você consegue vender esse peixe direto para o consumidor final. Então, vamos olhar aqui para o piau. Vamos dizer para o piau. O piau nem é uma espécie tão difícil assim de ser produzida, não tolera densidades altas, mas não é uma espécie difícil de ser produzida. E é uma espécie que, se você produz, inclusive consorciada com outras espécies, tem um custo de produção baixo quando você faz ele consorciado, e o preço de comercialização dele é muito próximo do preço de comercialização da tilápia, muito próximo do preço de comercialização do tambaqui, da tambatinga, e é uma espécie que você consegue vender com peso aí de 1 quilo, 1,1 kg, que é o mesmo peso de uma tilápia, né? Se a gente comparar aí. E com isso você tem um ciclo de produção curto, comparado com outras espécies nativas. Então, uma espécie muito legal de ser produzida, com custo de produção baixo e com
atrativo assim, para o mercado consumidor, considerando que seja uma espécie de preferência ou de que caia no hábito de consumo do teu mercado consumidor, tá? Porque talvez a tua região as pessoas só queiram consumir a tilápia. Eu vou dar o exemplo do Adriano, inclusive, que está aqui, meu aluno. Ontem nós tivemos aula ao vivo com os alunos do meu curso, Psicultura de Alta Performance, e o Adriano estava dizendo, lá de Minas Gerais, que ele tem uma demanda por tilápia de 500 gramas. Então, olha só isso que legal, né? A tilápia de 500 gramas não é uma... E eu nem estou falando de espécie agora, estou falando de nicho de mercado e tamanho, que acaba entrando aí um pouco em você conseguir deixar cada vez mais específico e agregar valor a um produto seu que vai ser entregue para o consumidor final, principalmente para os pequenos piscicultores. Então, o Adriano, lá de Minas Gerais, de BH, ele estava me dizendo que ele tem demanda por tilápia de 500 gramas. Gente, a tilápia de 500 gramas é uma espécie, né, além de ser uma espécie desejada pelo mercado consumidor, a espécie mais produzida e mais consumida no nosso país. Mas um peixe de 500 gramas, gente, é um peixe que ele traz um custo de produção muito bom para o piscicultor. Só que, para quem é grande piscicultor, se for produzir tilápia em grande quantidade, de 500 gramas, para vender para o frigorífico, não vai conseguir vender essa tilápia. Por quê? Porque o frigorífico quer a tilápia para fazer o filé, e o filé da tilápia precisa ter aí, a gente ter um bom rendimento de filé, precisa ter uma tilápia de pelo menos 750 gramas. Se você, piscicultor, tem de pequena escala, né, de piscicultura pequena, vai comercializar esse peixe direto para o consumidor final e tem demanda por um peixe de 700 gramas, de 600 gramas ou de 500 gramas, como é o caso do Adriano, isso é fantástico. Isso é fantástico, porque é um peixe de ciclo de produção rápido, é um peixe de conversão alimentar muito boa, claro, desde que você faça o teu dever de casa como piscicultor, né? Mas isso faz com que a tua eficiência produtiva seja muito melhor. E isso você só consegue fazer quando você entende qual é a necessidade de mercado ou de demanda por alguma espécie ou por algum tamanho de peixe aí na tua região.